Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para essa conversa todos os dias. Me é algo muito cheio de graça e de motivação poder comentar uns poucos parágrafos da mensagem do profeta. Hoje eu quero comentar a mensagem Qual a atração sobre a montanha, a respeito de Apocalipse 10 e apoiá-lo com Apocalipse 16, quando o sétimo anjo jogou a pedra ao ar e ele disse: o julgamento está assolando a costa oeste. E ele disse que a partir daquele instante os julgamentos começariam sobre a terra. E a partir de então nós temos terremotos sobre terremotos, vulcões explodindo, tsunami, crise moral, crise econômica, crise financeira, por toda parte, tudo está sendo sacudido de acordo com a profecia. E a verdadeira igreja tem se aprontado com esse mistério dos 7 trovões, o mistério dos 7 selos, que disse o profeta, daria fé arrebatadora, fé para essa graça arrebatadora. A única forma de sermos despertados é pela revelação da palavra, e especialmente esses mistérios que dizem respeito à segunda vinda de Cristo, que está em 3 partes. Em 2 Tessalonicenses, que diz: o mesmo Senhor descerá do céu. Primeira parte, com alarido. Segunda parte, voz de arcanjo. Terceira parte, a trombeta de Deus. O alarido foi o ministério do sétimo anjo, foi a mensagem do sétimo anjo. Não tem como desassociar o ministério do anjo de Apocalipse 10:7, desassociá-lo da segunda vinda, do mistério da descida de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Porque os crentes deram ouvidos à mensagem do anjo de Malaquias 4. Veja, as 7 vozes que revelaram o mistério da descida de Jesus Cristo através, veja, do mistério do Filho do Homem manifestado em seu corpo, que é a igreja. O Filho do Homem, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Veja, esse é Jesus Cristo. Veja, ele veio envolvido num vaso de barro. Veja, o de dentro é que é o tesouro. O de dentro é o Espírito Santo. O de dentro é a vida eterna. O de dentro é Cristo. O de fora foi só um vaso. Por isso ele pregou a mensagem, o presente embrulhado. Nós não queremos dar mais valor ao papel, ao embrulho. Nós damos o devido valor ao presente, e o presente é Jesus Cristo. Veja, esse é o presente embrulhado para nós, nesse tempo em que se comemora o Natal ao redor do mundo. Para nós, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Esse é a comemoração, a celebração romana, veja, do nascimento do Deus Sol. Para nós, Jesus nasceu no final de março, começo de abril, que era quando os cordeiros nasciam lá na Palestina. Em dezembro, a Palestina está coberta de neve. Nesse momento agora, neva na Palestina. Os pastores não estão no campo. As ovelhas estão nos currais, guardadas nas manjedouras. Veja, elas só saem para o campo no final de março, quando o gelo já derreteu. Então isso é um mito católico, não tem nada a ver com o cristianismo. É apenas um mito católico. Tornou-se algo comercial, o mito do Papai Noel, tudo isso são mitos que não tem nada a ver com a verdade da palavra. Então nós estamos trabalhando por essa fé apostólica, esta fé preciosa, esta fé que vence o mundo. Então veja, Apocalipse 16, verso 15 a seguir, citando a sua segunda vinda. Eis que venho como ladrão. Veja, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Em contraponto, Laodiceia está nua, miserável, cega, pobre e não sabe. Veja, e os congregaram, veja, no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo é o mesmo anjo da 7ª taça, é o mesmo do 7º selo, é o mesmo da 7ª era, porque foi um dos 7 anjos que revelou para nós o mistério da grande prostituta, da grande Babilônia, de Apocalipse 17,
Apocalipse 13. E todos nós sabemos que isso foi o ministério do sétimo anjo. Então veja, derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Veja, e houve vozes, veja, e trovões, e relâmpagos, veja, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, tal foi esse tão grande terremoto. Veja, o Alasca praticamente quase afundou. E a partir daquele grande terremoto, os outros vieram se sucedendo até que vai chegar lá em Jerusalém e fender a cidade, de acordo com a profecia, porque lá subirá um alto monte. Veja, aonde estará a nova Jerusalém. Agora, o profeta interpretando Apocalipse 10, juntando com Apocalipse 16, veja, ele diz isso no parágrafo 140 da mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Esse foi meu ponto de partida em 2002, quando eu levei essa mensagem lá para o encontro de Betim, aonde nós podemos virar a foto para a direita e mostrar que Apocalipse 10 já estava no passado. Dali fomos para Goiânia, no encontro da Páscoa, onde pregamos 3 cultos sobre o tema. Estão todos gravados, já é história. Não estamos falando de uma coisa fictícia, já é história, e a partir de então, veja, nós vimos que a casca e o grão foram separados. Essa que é a grande verdade. Então veja, 140, o profeta falando a respeito da ordem que ele recebeu, a comissão, quando apareceu aquela constelação de 7 anjos, ele recebeu a comissão de voltar para Jeffersonville e revelar os misteriosos 7 trovões. Então ele diz assim, veja, o anjo falando para ele retornar para casa. Assim diz o Senhor, os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, essas denominações e tudo mais, Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Veja, lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu, isso foi diretamente para cima da montanha e começou a formar um círculo na parte oeste do lado que isso veio. Depois de algum tempo, a ciência descobriu a 48 quilômetros de lado a lado, exatamente como no círculo da pirâmide. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita e lá estava Jesus, como ele estava nas 7 eras com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o juiz supremo de toda a eternidade, lá de pé, confirmando a mensagem desta hora. E lá haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isso? O que era isso? Veja, eu fui para o oeste, sobre aquele mesmo monte, agora já falando de 64. Primeiro ele falou do acontecimento de 63, 28 de fevereiro. Agora ele já vai para 64, quando ele tomou a pedra e jogou para o ar. Ele está associando as coisas. E fui para o oeste, sobre aquele mesmo monte, passando com Bankswood, o irmão, por lá, disse, jogando uma pedra para cima. Veja, disse ao Senhor Wood, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus. No dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas. Pedras cortaram a copa das árvores fora, cerca de 9 ou 10 metros acima de minha cabeça. Fez 3 grandes estrondos e os irmãos vieram correndo. Lá estava cerca de 15 homens de pé, pregadores e tudo mais. O que foi isso? Ele disse, o que foi isso? Eu disse, o julgamento está atingindo a costa oeste. Veja, ele está relacionando as escrituras. Mais ou menos 2 dias após aquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. Veja, um terremoto, de acordo com Apocalipse 16. O que é essa luz lá em cima do monte do pôr do sol, na floresta Coronado do Arizona? O que é esta coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas que estavam dirigindo do leste para o oeste apanharam as pedras que estavam jogadas por lá onde isso
atingiu, e cada uma delas, cada pedra tinha 3 pontas nelas, que isso havia cortado. Veja, os 3 são um, e eles estão colocados em mesas, como peso para papéis, através de toda a nação. O que é esta coisa estranha sobre o monte pôr do sol na floresta Coronado? Júnior Jackson estava me ouvindo, ou está me ouvindo. Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção ao pôr do sol? Isso aconteceu no monte do pôr do sol. Veja, é o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol através do cenário da história. Ou melhor, o cenário de profecia sendo cumprido. E haverá luz no tempo do entardecer sobre o monte pôr do sol na floresta Coronado, a 64 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Veja, lá é exatamente onde isso aconteceu. E eu não sabia disso até outro dia. Veja, tudo que nunca morrerá está constantemente desenvolvendo a si mesmo, da própria coisa acontecendo, até o quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós, e agora exatamente no monte do pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo, que é isso? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos viram isso, a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1, vem a deidade suprema, a suprema autoridade, nenhuma outra voz, nenhum outro Deus e nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. Veja, amém? O que aconteceu sobre o monte do pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra. Isto é o que é todo esse barulho. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, de 1 a 7, que diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 a 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. E ele diz mais para frente, isso já está no passado. Veja, esses misteriosos 7 trovões soaram para revelar para a igreja o mistério de sua descida. É impossível tirar o profeta de cena. Ele faz parte do mistério. Nele cumpriu o seu alarido. Nele estava o ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo encarnado. Apocalipse 10, de 1 a 7, o anjo forte descendo do céu com um livro na mão, um livro aberto, chamando os nomes, o supremo pastor, para colocar as suas ovelhas no curral, no lugar seguro, antes que as pragas caíssem. Se as pragas já estão caindo, há uma igreja que já se aprontou, há uma igreja que já entrou em Cristo, há uma igreja escondida no aprisco. Essa é a graça de Deus para conosco nesta hora. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.